Bom, segundo ano, a aula de hoje é de álgebra e vou postar agora as correções das atividades da semana que foi do dia 3 ao dia 7. Primeira semana de aula do terceiro bimestre, tá? Pessoal, não deixe de fazer as correções de vocês, porque nós estamos num conteúdo, função exponenciais, tem uma base antes, todas elas têm que ser feitas as correções. Pessoal, o vídeo de teoria não precisa de vocês anotar no seu caderno não, mas a lista de exercício e as resoluções vocês deixam anotado no seu caderno. Depois envia para mim para que eu possa validar a presença de vocês. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, segundo ano, lembrando vocês que a aula é de álgebra, né? E é a correção que foi do dia 3 ao dia 7. Aquela semana, tá? Do dia 3, a primeira semana de aula. E esta primeira aula eu deixei aqui a lista de exercícios, ó, determine ou simplifique as expressões. Foi aquela primeira aula que nós temos de uma revisão básica da parte de exponencial, de radiciação, propriedade de potência, para que vocês relembrassem para entrar nos cálculos das funções exponenciais e das equações. A primeira questão diz o seguinte, pessoal, isso aqui é uma notação científica, e eu quero transformar esse número. Eu quero simplifique a expressão, quero simplificar esse número. O que você vai fazer? Veja que ele é um número decimal. Então, eu tenho que transformar isso aqui em base 10. Aí eu vou pegar o meu número inteiro, que é 32, tá aqui, vezes 10. Aí eu vou, depois da vírgula, eu vou contar todas as casas que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, só que é um número decimal, então ele vai ficar menos 11. Beleza? Olha a próxima. A próxima eu tenho 0,001. Mesma coisa, eu vou pegar a parte inteira, o número. Quando eu falo parte inteira é um número, porque esse número não é inteiro, ele é decimal. Eu pego o numeral, que é 1, vezes 10, que eu tenho que transformar toda notação científica, eu transformo em base 10. Aí, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas depois da vírgula. Como ele é um número decimal, então ele vai ficar menos 3. Outra transformação, aqui eu tenho, ó, 65, aqui eu tenho, ó, quantos zeros eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 1.065 milhões. Vejam vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou pegar o numeral, que não tenha zero, 65, vezes 10. 65 vezes 10. Aqui é que está o problema, pessoal. Na parte de cima, você conta todas as casas depois da vírgula. Tanto o zero como os que não for zero. E quando o número é inteiro, você só vai contar os zeros. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 6 positivo, porque ele não é um número decimal. Aí vai ficar 10 elevado a 6. Na letra D, começamos o cálculo e a lembrar as propriedades. A letra D eu tenho, ó, 3 elevado a menos 1 mais 8 elevado a 0 dividido por 5 elevado a menos 1. Pessoal, tenho que transformar isso aqui, ó. Expoente negativo, propriedade de potência. Você inverte a base. Lembrando que quando eu tenho o número, a base aqui é 1. Ó. O denominador é 1, o denominador do 8 é 1 e o denominador aqui do 5 é 1. Para que esse sinal negativo suma, eu tenho que fazer a inversão. Eu capoto a minha base. Então, tá aqui, ó. Vai ficar 1/3 mais todo número elevado a 8 é igual, toda base, seja número, seja letra, elevado a 0 dá 1. Dividido por 1/5. Pessoal, eu poderia muito bem ter colocado aqui, ó, 1. Eu não quis colocar, por quê? Porque toda base elevada a 1 é ela mesma, propriedade de potência. E toda base elevada a 0, o resultado é 1. Beleza, pessoal? Então, poderia ter feito isso aqui, ó. Então, 1/3 elevado a 1 é 1/3. 1/5 elevado a 1 é 1/5. Aí, o que eu fiz agora? Agora eu vou resolver essa parte de cima aqui, ó. Eu tenho 1/3 mais 1 sobre 1. Aí, eu vou tirar o MMC. 3 e 1 é 3. 3 dividido para 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 dividido para 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Soma os dois. 3 mais 1, 4 dividido para 3. Dividido por 1/5. Pessoal, outra regrinha. Fração de fração. Conserva-se a primeira, capota a segunda, multiplicando. Fração de fração. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4/3 vezes 5/1. 5 sobre 1. Aí multiplica em cima, multiplica embaixo. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 1, 3. 20 dividido para 3 não dá, deixa em forma de fração. Questão letra E. A letra E nós temos essa loucura aqui, ó. Menos 24
vezes A vezes B elevado a 6. Tudo isso está sendo dividido por 6 vezes A elevado a 5 vezes B elevado a 10. Tudo isso aqui ainda está elevado a 4. Pessoal, aqui temos várias regrinhas. Primeira regrinha, eu vou dividir o numeral. 24 menos 24 dividido para 6 deu nada mais, nada menos que menos 4. Agora, outra regrinha que nós vamos fazer. Lembra da divisão de mesma base? Lembra quando não aparece o expoente, é o número 1 que está lá. Ó. O número 1 está bem aqui. Ó. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar A1 menos 5. Está bem aqui. Ó. A1 menos 5 vezes. Aí o B. O B é a mesma coisa. Conserva divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 10. Aí vai ficar 6 menos 10. Tudo isso elevado a 4. Aí agora vamos resolver. Menos 4 vezes. Devo 5, pago 1, fico devendo 4. Tá aqui, ó. Vezes. Devo 10, pago 6, fico devendo 4. Tudo isso elevado a 4. Eu tenho que mandar esse expoente negativo embora. O que eu faço? Eu inverto. O denominador do A é 1, denominador do B é 1. Aí eu faço a inversão dele e a inversão dele. Tá bem aqui, ó. Então vai ficar o menos 4 vezes, ó, 1 dividido por A elevado a 4. Vezes B dividido 1 dividido por B elevado a 4. Tudo isso elevado a 4. Aí eu multipliquei tudo aqui, ó. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Tudo isso dividido por 1 vezes A quarta vezes B a quarta. Aí agora eu vou pegar o 4 e levar para cima do 4, numerador. O 4 vai levar para cima desse 4 e para esse 4. Para isso eu fiz aqui embaixo, ó. Então, vai ficar menos 4 elevado a 4 dividido. Aí vai ficar, ó, A elevado a quarta vezes 4. Vezes B elevado a quarta vezes 4. Esse 4 vai multiplicar com esse, esse 4 vai multiplicar com esse, e esse 4 vai multiplicar com 1, que está bem aqui em cima, como fosse 1. Aí, 1 vezes 4 é 4. Aí, vamos lá. Então, vai ficar, ó, 4 elevado a quarta vai 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar 256. A 4 vezes 4, 16. E B, 4 vezes 4, 16. Pronto, essa é a resposta. Não dá para você fazer mais nada. Morreu o assunto. É uma álgebra meio pesada, porque você tem que lembrar de muitas regras. E essas regras você vai usar todas nas exponenciais. Não tem por onde correr não, segundo ano. Questão letra F. Questão letra F, você tem um radical, que o índice dele é 3/4. Tem um radicando, elevado ao expoente 5 sobre 2. Aí você vai aplicar a regrinha. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Em cima da mesma radicando. E eu fiz bem aqui, ó. A radicando é 7, quem estava na sombra, 5 sobre 2. Ele vai ser o numerador lá. Esse traço aqui, pessoal, é esse traço aqui, ó. O E não estava embaixo, ele vai para cima do traço. E aquele que estava lá, vamos dizer, em cima do traço, ele vai por baixo. Aí agora vamos... Repete o radicando e fica com as fração de fração. Nós já fizemos lá em cima. Nós já fizemos bem aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A mesma coisa aqui, ó. Conserva a primeira, 5 sobre 2 vezes o inverso. Aí você multiplica em cima, multiplica embaixo. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Simplifica tudo por 2, vai ficar 10 elevado. 20 dividido para 2, 6 dividido para 3. Letra G. 6 elevado a menos 1, mais 3 elevado a menos 1 e 4 elevado a menos 1. Veja que está tudo com expoente negativo. Você vai ter que inverter todas. Lembrando que a base é 1, denominador é 1, denominador é 1, denominador é 1. E eu fiz ela bem aqui, ó. Então vai ficar 1/6 elevado a 1 é 1/6, mais 1/3 elevado a 1 é 1/3 e 1/4 elevado a 1 é 1/4. Aí eu vou te fatorar esses dois aqui, ó. 6 e 3 é 6. Qualquer coisa tira o MMC. Ela vai ficar 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, mais 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aí 2 mais 1, 3 sobre 6, dividido por 1/4. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 6 é 6. 12 dividido para 6, a resposta dá 2. Beleza, pessoal? Questão 2. A próxima questão diz o seguinte. A função exponencial é y é igual a 5 elevado a x. Determine. Bem, pessoal, o que você vai fazer? Esse daqui é um tipo de questão que você tem que ficar muito atento.
Porque eu estou dando a função para você, ó, isso aqui, ó, tudo vai ser resolvido através dessa função aqui, ó. Quando o número está dentro do parênteses, ele é o valor do x. Aí você vai, eu fiz bem aqui, ó. Então vai ficar, você copia a função y igual a 5 elevado a x, só que no lugar do x vai entrar menos 2. Aí vai ficar 5 elevado a menos 2. Aí, ó, expoente negativo, inverte. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2, aí vai ficar 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 5, 25. Morreu a resposta. Agora ele está dando o valor do y, ele está dizendo que y é igual a 125. Então você vai igualar os dois. Você vai pegar esse 125, colocar no lugar desse y aqui, ó. Então vai ficar 125 igual a 5 elevado a x. Olha ele aqui, ó. 125 igual a 5 elevado a x. Fatorei o 125, olha ele fatorado aqui, ó. 125 dividido para 5 dá 25, dividido para 5 dá 5, dividido para 5 dá 1. Então vai ficar 5 elevado a 3. Aí vai ficar 5 elevado a 3 igual a 5 elevado a x. Anulei, x é igual a 3. E a próxima que nós temos é o número dentro do parênteses. Ó. Se o número está dentro do parênteses, ele vai entrar no lugar do x, tá? E lembrando vocês que função exponencial ela pode ser trocada pelo f ou pelo y, tanto faz. Isso aqui é símbolo de função. Aí vai ficar y é igual a 5 elevado a quarta. 5 elevado a quarta é o mesmo que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E fazendo todo esse cálculo de multiplicação, nós teremos exatamente os 625. Beleza, pessoal? Faça as correções de vocês e até o próximo vídeo.